Muito bom, agora vamos para a nossa série de mensagens, Tudo em Cristo. Eu peço que você abra comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1, a partir do verso 1. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos acompanhar essa leitura com reverência e atenção. Santa Palavra de Deus, que diz assim: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Diz a palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, pedimos tua graça nessa noite para compreender a tua palavra, porque ela é poderosa para transformar cada um de nós em pessoas que conseguiram encontrar plena satisfação e alegria, pessoas que têm senso de propósito, pessoas que não estão vivendo sem direção, sem confiança, sem graça. Meu Deus, a nossa esperança está em Ti. Sem o Senhor, nós não temos nenhuma esperança nesse mundo. E porque a nossa esperança está em Ti, eu peço ao Senhor que ilumine os olhos dos nossos corações, para que possamos compreender a riqueza de Cristo, e que isso encha as nossas vidas, e mude as nossas vidas, e nos faça viver para glorificar o Teu nome, para torná-lo mais famoso e mais adorado, para que possamos viver em obediência aos Seus mandamentos e à Sua lei. Nos dá graça para isso, Senhor, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gente, eu tenho um segredo imperdível para contar para vocês. Vocês querem saber? Pensei melhor aqui, acho que eu não vou compartilhar, não. Não, estou brincando. Ficou curioso, né? As mulheres ficaram curiosas. Não foi curiosidade que Paulo quis despertar nos Efésios, quando ele decidiu compartilhar com eles o mistério de Deus. Na verdade, o que Paulo tinha em mente é que ele compartilharia com os Efésios e com todos os crentes daquela região da Ásia Menor a maior bênção já recebida, a maior bênção já entregue. Paulo plantou a igreja de Éfeso e ficou lá por cerca de 3 anos. Mas agora ele está preso.
E tem muita gente nova lá em Éfeso, que sequer conheceu Paulo, e existem aqueles que o conheceram e têm de lidar com um fato interessante. O herói deles, o apóstolo deles, está preso. E Paulo então quer esclarecer a razão da sua prisão, que é em Roma, uma prisão domiciliar, no início dos anos 60. E aí ele escreve a carta aos Efésios. Então no capítulo 1, ele fala sobre aquelas inúmeras bênçãos espirituais nas regiões celestiais que Deus entregou aos crentes. Só que isso não é uma coisa muito fácil de entender. Então o que Paulo faz na sequência é orar pelos crentes, é orar para que Deus ilumine os olhos dos corações deles, para que eles possam compreender a profundidade disso tudo, o poder que tudo isso tem. Ele explicou como que essas bênçãos chegaram para pessoas mortas espiritualmente, mortos espirituais, sem Deus, sem esperança, ateus. Mas que o plano de Deus não era só abençoar individualmente esses crentes, e os crentes de hoje, mas fazer deles um único povo, judeus e gentios, uma nova humanidade, um só povo, uma só família, que tem um nome: igreja. Então nós chegamos no capítulo 3, onde Paulo, logo de cara, informa algo biográfico, algo que está acontecendo com ele. Ele está preso. E ele está preso por causa de todas essas coisas que ele disse até agora. Ele está preso por causa do mistério de Cristo. E ele está preso por amor de vocês, gentios, como diz o verso 1. Ele é um prisioneiro de Cristo, é claro, ele é um prisioneiro de Nero. Ele está preso em Roma, ele está preso sob a autoridade romana. Mas não é a Nero que ele tributa a sua prisão, mas ele tributa a Cristo. E ele faz isso por amor dos gentios. E tudo que ele está dizendo aqui é tão poderoso que ele vai orar de novo. Ele vai orar mais uma vez. Ele diz isso: eu estou preso por causa de vocês, gentios. E agora ele vai orar mais uma vez pelos efésios, pelos crentes da Ásia Menor, uma oração que se estende até nós. Mas aí ele faz uma pausa. Ele está prestes a orar, mas aí ele faz uma pausa. Se você observar na sua Bíblia, logo no final do verso 1 tem um travessão. E esse travessão significa a pausa de Paulo. Ele para tudo. E ele reconsidera, ele pensa: eu não vou orar ainda. Eu vou reelaborar tudo que eu disse até agora, porque isso é tão profundo e tão poderoso para a vida dos efésios, dos crentes da Ásia Menor, alcançando todas as gerações, que eu preciso reformular novamente tudo que eu disse, eu preciso recapitular tudo que eu disse. E ele começa por essa razão, e lá no verso 14, depois do verso 13, o verso 14, ele retoma, agora sim, para orar. E ele começa lá por essa razão. E nós vamos refletir sobre isso num outro momento. Mas Paulo entende que precisa elaborar mais uma vez sobre o mistério de Deus antes de orar novamente. Porque ele sabe de uma coisa importante. Se o conteúdo for revelado no coração dos gentios de Éfeso, e se o conteúdo do que ele falou até agora for revelado no nosso coração, algo poderoso acontece nas nossas vidas. Isso vai ser poderoso para nos fazer pessoas altamente satisfeitas. Você é uma pessoa inquieta? Você é uma pessoa que está sempre refletindo sobre a vida e pensando naquilo que você não tem, nas coisas que ainda te faltam? Paulo sabe que o conteúdo daquilo que ele fala a respeito do mistério, quando revelado no coração, é poderoso para transformar as pessoas em pessoas plenamente satisfeitas e com um senso de propósito que poucas pessoas têm. E é por isso que ele, ao invés de orar, vai reformular aquilo que ele já estava falando. Então, nessa noite, nós vamos entender como o mistério revelado é poderoso para transformar a sua vida. E Paulo
Em primeiro lugar, começa a lidar com a revelação do mistério nos versos 1 a 5. Como eu disse a vocês, Paulo estava preso. Isso aconteceu durante a sua terceira viagem missionária. Ele foi até Jerusalém para levar uma oferta, porque aquela região passava por uma seca terrível. Ele está indo levar uma oferta lá e ele vai com alguns amigos. E dentre esses amigos havia um homem chamado Trófimo. Trófimo, tá um bom nome para você dar para o seu filho, né? Trófimo. O Trófimo não era judeu, o Trófimo era grego. E Paulo entra junto com o Trófimo no templo. E os judeus acharam aquilo um absurdo, eles se escandalizaram. E eles decidiram, entendendo que Paulo tinha profanado o templo, não só prendê-lo, mas também queriam matá-lo. Então Paulo, para não ser morto ali, e nem ser julgado ali, ele apela para César. E isso fez com que Paulo, então preso, fosse direcionado e ficasse 2 anos em Cesareia, preso ali. E depois mais 2 anos em Roma, numa prisão, como eu já disse, domiciliar. E é ali que ele escreve Efésios. Isso significa que ele passou muito tempo, provavelmente mais de 5 anos, longe de Éfeso. E ele entende então que precisa reforçar aos Efésios tudo que ele já tinha ensinado a eles. E ele tinha consciência de que a igreja tinha crescido e avançado para outros vilarejos, outras regiões, e essa, como uma carta normativa, traria para aqueles que nunca tinham ouvido a pregação de Paulo essa mensagem poderosa. E é por isso que vemos no verso 2, Paulo dizendo aos Efésios: se é que vocês ouviram falar da graça que Paulo recebeu, da graça que Paulo transmitia. Paulo não conhecia os novos convertidos de Éfeso, e é essencial que eles saibam aquilo que Paulo ministrava, aquilo que Paulo, conforme ele mesmo diz, era mordomo. Acho interessante que na linguagem mais comum do dia a dia, as pessoas, quando veem alguém que tem privilégios, costumam dizer assim: nossa, quanta mordomia, hein? Esse tem mordomia, né? Mas essa é uma expressão completamente oposta do sentido de mordomia. Paulo se coloca como um mordomo, como um dispenseiro, como alguém que recebe um tipo de ordem assim: ó, vai lá na dispensa, pega as coisas que estão lá e traz para cá. Paulo é um dispenseiro do mistério de Deus. Paulo é um mordomo dessas coisas. Era uma espécie de mordomo. E ele trata desse mistério como o mistério revelado. No verso 3, ele diz que esse mistério foi revelado, foi segundo uma revelação. Não foi uma coisa pessoal. Não foi uma coisa como, sabe aqueles profetas do YouTube que ficam revelando coisas ali o tempo inteiro, né? Coisas óbvias, né? E sempre depois do Pix, né? Mande um Pix e receba uma revelação. Não foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo não recebeu um tipo de revelação assim, não foi uma coisa pessoal, não foi uma ideia que surgiu na cabeça dele, mas o próprio Cristo revelou isso para ele. Primeiro na estrada a caminho de Damasco, onde Paulo tem uma experiência incrível, onde ele vê o Senhor, onde o Senhor fala com ele. E em outras vezes o Senhor continua revelando isso para ele, como por exemplo, em Atos 17, 21, o Senhor vai dizer para ele: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios, aqueles que não são judeus. Essa revelação que ele recebeu era, segundo o verso 3, o mistério de Cristo, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Você deve se lembrar, na semana passada, se você não esteve aqui, mas na semana passada nós avaliamos aquilo que acontece no capítulo 2, de 11 a 22. Paulo está dizendo que Jesus derrubou a parede da inimizade que separava judeus e gentios, e agora judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo formam um só povo, uma nova humanidade. Essa é a revelação que Paulo recebeu, e ele foca nisso. A união de judeus e gentios num só corpo. E agora Paulo vai dizer uma coisa extremamente poderosa para as nossas vidas. Ele vai ilustrar algo que aconteceu dentro dessa revelação, que é poderoso para nós. Ele diz assim: ao lerem o que escrevi, vocês vão entender. Paulo está traçando uma relação maravilhosa aqui, que muitos de nós
negligenciamos com muita facilidade a leitura das Escrituras. O que Paulo está nos mostrando é que aquilo que ele escreveu, que é Escritura, que é Bíblia, ao ser lido com a presença do Espírito de Deus que inspirou Paulo a escrever essas coisas, a revelação daquilo que Paulo recebeu é transferida para quem lê. Existe muita gente perdida na vida, até mesmo gente que participa da igreja, que está sempre pensando, meu Deus, para onde eu vou, qual que é o meu caminho, qual é o meu ministério, qual que é o meu chamado, o que o Senhor quer de mim? E muitas vezes nós nos colocamos diante de uma leitura da Bíblia altamente egoísta, onde nós estamos tentando entender somente aquilo que diz respeito às nossas coisas pessoais e muitas vezes coisas materiais. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que a leitura da Bíblia transfere a orientação, a direção, a verdade de Deus para aquele que lê. No momento em que nós separamos tempo para a leitura das Escrituras, o Espírito de Deus está ali conosco. Muita gente costuma dizer que é a única alternativa em que uma pessoa lê o livro acompanhado do autor, para que o autor explique o conteúdo, revele o conteúdo, e esse conteúdo revelado é transformador. Então Paulo está dizendo, ao lerem, vocês vão poder entender. Entender o quê? O que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito. Houve uma revelação, Paulo está dizendo aos Efésios, e está dizendo a você nessa noite, que nós podemos ter a mesma clareza e revelação que Paulo teve em seu ministério nas nossas vidas, e que isso é transferido através das Escrituras. A vida de Paulo foi mudada completamente quando ele teve essa revelação. Ele viveu para fazer a vontade de Deus, ele foi um obreiro aprovado. E Deus pode fazer isso também com a gente. À medida em que nos relacionamos com as Escrituras, com essa expectativa, com essa abertura, com a participação do Espírito. E a revelação desse mistério é poderosa para a sua vida. É poderosa para a sua vida. Por quê? Porque ela pode preencher, como eu já disse, completamente o seu coração, com um senso de propósito e de alegria, de pertencimento, de fé, de preenchimento. Num mundo onde as pessoas não se sentem preenchidas, a palavra de Deus pode transferir para o seu coração todo esse senso de alegria e preenchimento. E é por isso que agora, se num primeiro momento Paulo fala a respeito da revelação do mistério, agora ele fala sobre a proclamação do mistério, usando os versos de 6 a 13. Ele começa nos mostrando o resultado do Evangelho. Evangelho em português vem da palavra grega euangelion, que significa boas notícias, boas novas. Quando um filho de um rei nascia nos tempos antigos, um mensageiro anunciava para as pessoas o Evangelho. Nasceu o príncipe. A boa nova de Jesus Cristo. Paulo vai mostrar o resultado dessas boas novas, as boas novas de que Deus enviou seu Filho para morrer no lugar de pecadores, como você. Que a Bíblia diz que são filhos da ira, condenados, escravizados no cativeiro de Satanás, mas Jesus, por graça, morre na cruz, para dar a todo aquele que crê a possibilidade de ser salvo. Ele salva pecadores e os faz nascer de novo. E como prova de que Deus aceitou esse sacrifício, de que Deus vai cumprir essa salvação, Deus ressuscita Jesus ao terceiro dia.
E ele ascende aos céus, aonde ele está sentado agora, à direita do Pai, de onde ele virá para julgar vivos e mortos e buscar a sua igreja no encontro nos ares. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia onde nós nos encontramos, onde podemos nos encontrar. E onde os Efésios e nós nos encaixamos exatamente nisso. No fato de que agora, nós, que por não sermos judeus, somos gentios, agora somos membros do mesmo corpo. Deus já tinha dado pistas sobre isso no Antigo Testamento. Você deve se lembrar. Lembra comigo, quando Deus fala com Abraão, Gênesis capítulo 12. Ele diz para Abraão assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus já tinha dado pistas sobre isso, Moisés já tinha escrito sobre isso, não só ali, mas em outros lugares. Isaías, lembra quando Isaías diz, falando a respeito de estrangeiros que fariam parte do povo de Israel, ele vai dizer o seguinte, Isaías capítulo 56, ele vai dizer: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Então Deus já tinha dado pistas, mas os judeus viviam em si mesmos. Tudo era eles, tudo era para eles. Eles viviam no egoísmo deles. Ficaram fechados na sua individualidade. Se alguém de outros povos se convertesse naquela época, eles teriam que, para servir e adorar o Deus de Israel, eles teriam que se tornar judeus. Mas Deus mudou isso. Agora não há mais judeu nem gentil, mas um único povo, a igreja. Agora ele diz no verso 6, os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo. Paulo está falando de você que se rendeu a Cristo. Paulo está falando de você que nasceu de novo. É difícil para a gente entender essa questão de judeus e gentios, porque no Brasil a gente não tem problema étnico. É diferente de algumas culturas, por exemplo, na Ásia, pega Índia e outros países. A Índia, por exemplo, é dividida numa sociedade de castas. Então é assim, uma pessoa nasce na casta X, e essa casta é a casta dos ricos. Então ela já nasce rica e vai morrer rica. E todos os privilégios da riqueza serão ofertados para ela. Mas se alguém nasce numa casta pobre, essa pessoa nasce pobre, morre pobre. E tem uma coisa, eles aceitam isso, porque eles compreendem isso de forma espiritual. Eles realmente acreditam nesse tipo de coisa, mas a gente não tem esse tipo de situação como uma casta aqui. Bom, de vez em quando aparece uma ou outra igreja aí que coloca estacionamento VIP. Assento para os membros, assento VIP para os membros. Entra por uma porta especial, sai por uma outra porta especial, porque eles não são qualquer um, não é isso? São VIP. Gostaria de ser VIP, né? Eu sei que você gostaria de ser VIP, mas aqui não tem isso. No reino de Deus não tem isso. No reino de Deus não há lugar para judeu e gentio. Todos são parte do mesmo povo. Em Cristo isso não existe mais. E até os brasileiros são parte do povo de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo. Mas como que isso faz de mim um tipo de pessoa plenamente satisfeita nessa vida e que tem um senso claro de propósito? Para entender isso, nós precisamos compreender o efeito que o mistério de Deus teve na vida de Paulo e como isso se transferiu para a igreja. O apóstolo afirma em relação a esse mistério. Ele diz nos versos 7 e 8: fui constituído ministro, conforme o dom da graça a mim, concedida a mim, o menor de todos os santos.
Deus escolheu Paulo como um ministro, um representante, um mensageiro desse mistério. Agora, o que é interessante aqui é que Paulo está dizendo que ele é o menor de todos os santos. Não é a primeira vez que Paulo usa esse tipo de expressão. Lá em 1 Timóteo 1,15, ele vai dizer que tem uma coisa de confiança que todos deveriam aceitar, que Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou o maior. Então lá para Timóteo ele está dizendo, eu sou o maior dos pecadores. Aqui ele está dizendo, eu sou o menor de todos os santos. E Paulo não está usando de falsa modéstia aqui. Paulo não está tentando parecer humilde aqui. Paulo está falando a verdade a respeito dele, porque o passado de Paulo era crítico, era podre. Paulo perseguiu a igreja de Cristo, colaborando diretamente com o assassinato de inúmeros cristãos, dentre eles Estevão, que era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, cujas vestes ficaram colocadas aos pés de Paulo. Ele mesmo diz isso. Ele sabe o tipo de homem que ele era. Imagine você no lugar de Paulo, chegando para uma reunião de uma igreja, aonde um cristão morreu com a ajuda dele. E é nesse sentido que Paulo se posiciona como o maior dos pecadores, como o menor de todos os santos. E isso aqui, gente, dá muita esperança para nós. Porque apesar de todo tipo de coisa ruim que Paulo fez, Deus o escolheu. E isso foi transferido para a igreja. Isso foi transferido para a igreja. Então Paulo divide agora as duas coisas que um ministro escolhido por Deus faz. Duas coisas. Primeiro, ele diz que Deus o escolheu para pregar a riqueza do Evangelho, pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E agora eu respondo a sua pergunta em relação a como se tornar uma pessoa plenamente satisfeita nessa vida e na vida por vir. O Evangelho não é só um tipo de boa notícia religiosa. O Evangelho traz em si o tipo de riqueza que nada, absolutamente nada desse mundo é capaz de trazer. Quando o Espírito de Deus toca a vida de uma pessoa e a faz nascer de novo, esse ato poderoso permite que essa pessoa se sinta feliz de verdade, independente das tribulações. Dá a ela um senso de propósito que vai muito além de qualquer coisa que ela possa viver, de qualquer profissão bem-sucedida, de qualquer casamento feliz. Quando o Espírito de Deus toca e revela o mistério, como fez com Paulo, as insondáveis riquezas preenchem o coração. E Paulo está dizendo que Deus o chamou para pregar isso aos gentios, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não só isso. Paulo sabe que o poder de Deus não vai se manifestar somente com a sua pregação. Precisa de um elemento fundamental para isso, que é a presença e o poder do Espírito Santo. Então ele diz que além disso tudo, manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Essa palavra manifestar aqui no original também pode ser traduzida como acender a luz, iluminar, manifestar a todos a dispensação do mistério. Paulo sabe que a pregação deles sozinha não é suficiente. É necessário que o poder do Espírito Santo acompanhe a pregação. E foi isso que aconteceu lá em Éfeso. E foi isso que aconteceu na vida de muita gente aqui. E é isso que pode acontecer na sua vida hoje. Mas no verso 9, Paulo fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim: o mistério que esteve oculto em Deus. Gente, se esse mistério é tão poderoso, se o fato de dois povos se tornarem um povo só, a igreja, é algo tão poderoso, tão significativo, por que Deus ocultou isso por tanto tempo? Por que ele já não revelou isso logo de cara? Deus tinha um propósito nisso.
E esse propósito tem a ver com você. E é algo maravilhoso. Foi para que Deus, através da igreja, Deus ocultou esse mistério para que através da igreja, conforme dizem os versos 10 e 11, foi para que através da igreja o mistério se tornasse conhecido. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai entender isso? Deus tem um propósito eterno. Antes de criar todas as coisas, Deus já tinha um propósito eterno. Ele tinha o propósito de eleger os seus filhos. Ele predestinou isso. Que pessoas ouvissem o Evangelho e se convertessem. Então a conversão de vários de vocês aqui já estava planejada na eternidade. Deus usou pessoas para pregar o Evangelho para você. E naquele momento Deus te fez nascer de novo e recebesse o presente da fé. Isso é maravilhoso, mas fica melhor ainda. Acompanhe comigo. Deus, pode voltar, pode manter naquele outro. Deus fez isso. Ele segurou, ele ocultou esse mistério para que agora é pela igreja. E quem é a igreja? Judeus convertidos, gentios, brasileiros convertidos, formando um só povo. A igreja é que por meio de vocês, por meio de nós, Deus revele a sua multiforme sabedoria. Multiforme. Já viu um diamante? Pensa num diamante, no formato dele. São vários formatos ali, né? Ele não é um triângulo, ele não é um retângulo, ele tem vários formatos, ele tem várias camadas diferentes ali, aquilo é algo multiforme. Pois bem, Deus usa a sua multiforme sabedoria através da igreja para tornar conhecida dos principados e das potestades. Lá em Colossenses, Paulo fala sobre isso. Os poderes desse mundo tenebroso, os príncipes. Paulo está falando aqui de anjos e anjos caídos, os demônios. O que está acontecendo aqui, gente, é algo maravilhoso, é algo incrível. Paulo está dizendo que Deus usa de formas diferentes para que por meio de Cristo o mistério de Deus seja conhecido e visto pelos demônios. Então aqueles demônios, aqueles anjos caídos que um dia se rebelaram e não tiveram perdão, estão vendo um povo que era pecador, como Paulo, que fazia coisas terríveis, se tornando novas criaturas, se tornando pessoas completamente diferentes, cheias de alegria, mesmo em meio a tribulações, com um senso de propósito incrível. Essas pessoas estão mostrando para esses demônios que estão boquiabertos, vendo a sabedoria de Deus sendo executada através da igreja, na salvação de muitos. Está difícil para você entender? Deixa eu ilustrar um pouco com algo que eu ouvi ontem, que me revigorou muito a minha fé. Eu estava assistindo a um culto de uma igreja que fica na Inglaterra, numa cidade chamada Birmingham. Estava assistindo pelo YouTube, e o pastor daquela igreja levou lá um crente iraniano. E esse crente iraniano começou a contar como a igreja no Irã é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Aí tu pode pensar, não é possível. Ainda mais agora, nas últimas semanas, com o país sendo bombardeado. Mas a verdade é que Deus enviou lá atrás missionários para o Irã. Gente que traduziu as escrituras. Outras gerações leram as escrituras, se converteram. Dali saíram pastores. E quando veio a Revolução Islâmica de 1979, a igreja teve que se esconder. Mas ela continuou. E nos últimos anos, um mover, um despertamento de Deus está acontecendo no Irã, fazendo algumas coisas incríveis que eu gostaria de contar para vocês dentro daquilo que eu ouvi e atestei que é verdade.
Uma das coisas que eu ouvi é que iranianos cristãos convidam pessoas para almoçar na casa deles. E ao servirem a comida, eles fazem uma oração. E ao fazer aquela oração, aqueles muçulmanos perguntam: vocês são cristãos? Sim, nós somos cristãos. Eles estão correndo risco, porque eles estão num país onde é proibido pregar o evangelho. Mas eles afirmam: sim, nós somos cristãos. Fala mais sobre isso, e as pessoas começam a dizer, esses crentes começam a falar mais sobre o evangelho, e o resultado: gente convertida. Almoços que estão convertendo gente. Mas tem mais. A multiforme sabedoria de Deus é incrível. Alguns iranianos estão sonhando com Jesus. Um casal, a esposa, de um casal, teve um sonho com Jesus, que disse para ela: hoje à noite, às 23h03, foi bem específico, né? Um casal vai bater na sua porta, pode abrir e recebê-los. E aí foi um casal, às 23h03 a porta bateu. E um casal estava ali, um casal de cristãos. E eles disseram: você é o fulano e a fulana? Sim, somos nós mesmos. Deus pediu para a gente vir aqui. A gente pode entrar? E eles entraram, e eles pregaram o evangelho. E aquele casal se converteu. Inúmeras pessoas estão se convertendo no Irã. Um lugar onde não pode o evangelho ser pregado. Um lugar que não tem um espaço de reunião como o nosso aqui. E os demônios estão vendo isso. E eles estão vendo o quanto eles são tolos. E eles estão vendo o quanto Deus é sábio. Deus mostra sua sabedoria através da igreja. Principados e potestades nas regiões celestiais ficam boquiabertos. Os efésios sabiam da existência de poderes místicos naquela cidade, mas agora, através dos escritos de Paulo, eles não só abandonaram esses poderes, mas eles também perceberam que Cristo está acima de todo principado e potestade. Ele é muito maior, nada se compara ao poder de Deus, à autoridade e soberania que Deus tem. E Deus vai manifestar sua graça e sabedoria através de você. Amém. E é por isso que ele diz na sequência algo que você e eu podemos ter. Ele diz que nós podemos ter ousadia e acesso a Deus. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé que nós recebemos dele, que não é mérito nosso, é dom de Deus. Podemos ter ousadia para que seja transferida em ti a autoridade que estava em Paulo, não a autoridade de escrever as escrituras, não a autoridade de definir a doutrina bíblica, mas a autoridade de pregar o mesmo mistério que ele pregava, para que outros ouvindo também venham a Cristo como esses efésios vieram. Ousadia, coragem. E podemos ter ousadia e coragem por um fato maravilhoso. Nós que nascemos de novo e somos discípulos, nós somos filhos de Deus. Nós somos eleitos para ser adotados como filhos, antes mesmo da fundação do mundo. Isso é incrível. E porque somos filhos, nós temos acesso ao Pai. O filho tem um acesso ao Pai que ninguém tem, né? Os filhos são meio ousados de vez em quando, não é? Porque eles têm liberdade com a gente que é pai. Então eles têm ousadia para pedir coisas que outras pessoas não pediriam, para entrar no escritório quando outras pessoas não entrariam. Nós somos filhos de Deus. Como diz o autor de Hebreus, nós podemos entrar com confiança no trono da graça a fim de receber misericórdia, a fim de ter as nossas orações respondidas. Através de Jesus, os crentes têm um acesso direto e confiante ao Pai. Nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. E é por isso que Paulo termina a sua reelaboração do mistério de Deus, dizendo uma coisa importante para os Efésios. Mas o que ele diz ultrapassou séculos para que seja dito para você hoje à noite. Paulo diz: não desanimem. Eu peço que não desanimem,
por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo começou dizendo que era prisioneiro de Cristo por amor dos Efésios, também de nós, brasileiros, gentios. Paulo foi preso várias vezes. Essa não foi a única prisão dele. Na verdade, ele vai ser preso mais à frente e, segundo a história, decapitado. Mas antes disso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu traições, decepções. E o mais interessante disso tudo é que a avaliação de Paulo, diante de tanta tribulação, de tanta desgraça, de tanto sofrimento, a avaliação que ele faz, porque com certeza esse não é o projeto de vida de ninguém aqui. Ser apedrejado, preso, açoitado. Mas Paulo sabia que esse era o projeto dele, porque Cristo disse para ele: eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer. E a avaliação que Paulo faz aqui é maravilhosa. Ele diz que está preso por amor. Ele está preso pela causa do Evangelho. Ele está dizendo que vale a pena passar por tudo isso. Uma outra coisa que eu ouvi daquele missionário iraniano ontem é que vários amigos dele estão presos. E recentemente, um deles, que já cumpria 2 anos de 5 anos de prisão, teve uma folga. E ele e a esposa ligaram para ele, pelo Zoom. E ali eles conversaram. E aquele missionário pergunta para aquele irmão, um crente preso no Irã, por pregar o Evangelho: por que você está fazendo isso, cara? Por que você está fazendo isso? E a resposta dele foi: porque eu provei e vi que Deus é bom. E eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso compartilhar isso com os outros. Paulo sofreu muito por causa do mistério que estava antes oculto. Mas agora foi revelado. Foi revelado para ele, para Pedro, para outros profetas. E ao lermos isso, nós não só podemos compreender quanto esse cargo, essa comissão, esse chamado é transferido a nós, igreja, para a vergonha de Satanás e para a glória da soberania e da sabedoria de Deus. Portanto, nessa passagem, Paulo não só descreve mais uma vez a respeito do mistério, da queda do muro da inimizade que fez judeus e gentios um povo só, mas mostra que ele foi escolhido como ministro e dispenseiro desse mistério, que nós, a igreja, fomos honrados. É a nossa coroa, todo o sofrimento de Paulo. Por isso eu quero dizer basicamente 2 coisas para você, para a gente fechar esse sermão. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos visita, não desanime. Não desanime. Porque se você é um discípulo, a sua esperança não está nas coisas desse mundo e dessa vida. Não desanime diante das tribulações, das aflições pelas quais você tem passado. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, não desanime, porque você pode se tornar um discípulo de Jesus hoje mesmo, entregando seu coração a Cristo, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida. Mas há uma outra coisa importante aqui, uma outra aplicação importante aqui. Não só não desanime, mas entenda que Deus quer usar você para envergonhar principados e potestades.
e para glorificar a sabedoria de Deus nesse mundo, em Imbituba, 2026. Para alcançar os muitos que estão nessa cidade por quem Jesus morreu. E isso vai acontecer através da evangelização. Nós sempre ouvimos falar a respeito de viver uma vida missional. E viver uma vida missional nada mais é do que viver uma vida de evangelização. Entender, é aproveitar cada oportunidade, esteja você onde estiver, para pregar o evangelho. Está no seu trabalho, ali é um campo missionário. No meio da sua família, cada oportunidade não deve ser desperdiçada para pregar o evangelho. Mas viver uma vida missional também significa criar oportunidades. E mais uma vez por isso eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós vamos fazer nos dias 3 a 5 de abril. Nós vamos sair daqui, com a graça de Deus, vamos nos reunir fora daqui, para a gente ser visto. Mas mais do que ser vistos, para que possamos ver e pregar o evangelho para eles. E convidá-los para estar ali. Seja planejadamente antes ou na hora. E no culto da ressurreição, também trazer pessoas para cá, para que elas possam ouvir, porque Cristo ressuscitou, que foi por causa delas. Que a ressurreição de Cristo é poderosa, Cristo morreu por elas, ressurgiu para garantir que elas tenham vida eterna. Então há duas coisas para a gente nessa noite. Recobrar o nosso ânimo. Entender que mesmo as aflições e tribulações pelas quais você está passando podem ter um propósito. Não desanime. E deixa Deus te usar para envergonhar os tolos, principados e potestades e exaltar a glória da sua sabedoria em Cristo Jesus. Vamos orar por isso, se coloque de pé. Feche os seus olhos. Oh, Pai. Pai, eu peço que, por meio do Teu Espírito nessa noite, o Senhor nos dê graça aqui. Em primeiro lugar, eu quero pedir que, por meio do Teu Espírito, o Senhor traga novo nascimento para aqueles que não assumiram, meu Deus, o Senhor como Salvador e Deus. Como dono de seus corações, de suas vidas, de seu futuro, de suas escolhas. E que nesse instante o Teu Espírito, de forma poderosa, possa trazer o presente da fé a corações agora regenerados. Salva nessa noite, Senhor. Eu quero também pedir ao Senhor que visite por meio do Teu Espírito agora, o Espírito da verdade, mas nesse momento o Espírito da consolação. Meu Deus, que o Senhor toque corações abatidos, cansados, corações perturbados, corações aflitos, ansiosos, por causa das tribulações. Meu Deus, é bem verdade que muitas das nossas tribulações pouco tem a ver com o mistério revelado. É até um tanto vergonhoso comparar as nossas tribulações como a daqueles irmãos no Irã que estão presos por pregar o Evangelho. Mas aqui somos feitos de carne e osso. O pecado ainda tem algum tipo de influência sobre nós. E a nossa esperança é ter vitória sobre isso, por meio da fé que temos em Cristo. E eu quero pedir ao Senhor que traga nesse instante um novo vigor para corações desanimados. Revigora os corações pelo poder do Teu Espírito, Senhor.
Pelo poder do Teu Espírito, renova a fé. Pelo poder do Teu Espírito, renova o ânimo. O desejo, faz brotar, meu Deus, o desejo de compartilhar as boas novas. Meu Deus, por meio do Teu Espírito, revela o mistério que traz plena satisfação, aquilo que os bens materiais não são capazes de trazer. Que pelo poder do Teu Espírito seja revelado o Evangelho de Jesus Cristo a corações confusos e distantes do Senhor, para que sejam preenchidos pela maravilhosa graça e por um senso novo de propósito que só pode vir do alto. Meu Deus, age poderosamente aqui no nosso meio. Renova o prazer da leitura da palavra, trazendo direção, trazendo consolo e paz. Meu Deus, nos prepara como igreja para esse período de Páscoa. Meu Deus, coloca de volta um sorriso nos nossos lábios por perceber espiritualmente todas as riquezas que nós temos em Cristo e que elas são muito maiores do que essa mera e momentânea tribulação que nós passamos. E faz brotar dentro de nós, meu Deus, as águas vivas do Teu Espírito, um desejo incalculável, inexplicável de compartilhar o Evangelho, de não guardar só para nós, de revelar esse mistério aos gentios, como Paulo fazia. Senhor, traz um novo frescor da Tua parte sobre nós, tempos de refrigério na Tua presença. Renova-nos nessa noite, salva-nos, salva aquele que está perdido, Senhor. Dê a ele esse senso de propósito eterno, dê a ele, meu Deus, a satisfação plena que nada mais pode dar nesse mundo. Nós Te agradecemos por compartilhar conosco o mistério revelado e pedimos ao Senhor, glorifica o Teu nome através de nós, revelando a Tua sabedoria e mostrando que a igreja é imparável. Nada pode deter o avanço da igreja. Senhor, muitas vezes aqui nós olhamos para os nossos desafios como igreja local e há momentos de angústia, de tristeza e de aflição, mas o Senhor nos dá um ânimo novo para permanecer fiéis e cheios do Teu Espírito. Faz isso na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti todos os dias da sua vida e te dê a paz. Bom domingo, Deus te abençoe, boa semana, vai em paz. Vamos tomar um café junto. Dê aí um abraço em 2, 3 pessoas que estão perto de você. Que Deus te abençoe, boa semana, bom domingo. Vai na paz.